A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Fique agora com uma mensagem edificante para a tua vida. Tenho certeza que Deus vai estar transformando e te fortalecendo. Eu só vou te fazer um pedido, que você se inscreva no nosso canal, se deixa um like aí para poder estar ajudando o nosso canal. Se for possível, compartilhe essa mensagem para que muitas almas sejam alcançadas através de você. Fique agora com uma mensagem da Igreja Serve em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor mais uma vez, amém? Você que está com a sua Bíblia aberta aí em casa, você que está com a sua Bíblia aberta aqui, abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 5, no versículo 27. Lucas, capítulo 5, no versículo 27. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje foi um dia bastante corrido, mas Deus sabe de todas as coisas. Todos acharam? Lucas capítulo 5, versículo 27. E depois dessas coisas, ele saiu e viu um publicano de nome Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi uma grande festa em sua própria casa. E ali havia uma grande companhia de publicanos e outros que estavam sentados com ele. Mas os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas aqueles que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém? Senta dando glória a Deus e aleluia. Louvado seja o nome do Senhor mais uma vez, porque nos aprove trazer esta palavra. E hoje à tarde, ontem pela madrugada e hoje à tarde, eu estava num diálogo com Deus, ontem às 2 da manhã, e ele falava comigo algumas coisas, e hoje aprove Deus mudar as coisas. Algumas coisas acontecem e a gente não pode mudar. E Deus então decidiu mudar e me deu esta palavra em Lucas, no capítulo 5, no versículo 27, que vai falar a respeito da história de um homem que tinha por nome Levi. Alguns também vão conhecer o seu nome por Mateus. A Bíblia vai dizer que Jesus, o contexto dessa história, vai dizer que Jesus antes ele estava pregando para uma grande multidão e então pede o barco de Simão, e ao pedir o barco de Simão, ele prega. Após pregar, então, ele manda que Simão e aqueles que estavam com ele voltassem ao mar alto, para que pudesse pregar, então, para que pudesse lançar as suas redes. Então as suas redes são lançadas, pega uma grande quantidade de peixes, e então ele chama Simão, Pedro e Tiago, e fala: a partir de hoje vocês são pescadores de homens. A Bíblia vai dizer então que se segue o seu caminho, e ele vai para o deserto orar
Depois do deserto, ele chega na sua casa, numa casa em Cafarnaum. E nessa casa em Cafarnaum, ele começa ali a pregoar o ano aceitável do Senhor, levando a palavra da verdade. E ao levar a palavra da verdade, a Bíblia diz que um homem coxo foi carregado por alguns amigos, descia pelo telhado. E ao descer pelo telhado, a primeira coisa que Jesus fala é essa: perdoados estão os seus pecados. E alguns fariseus ali ao redor começam então a murmurar em si e dizer: como ele pode dizer perdoados estão os seus pecados? Só quem pode perdoar pecados é Deus. Geralmente o ser humano ele perdoa pecados que são cometidos diretamente. Eu perdoo um pecado talvez que algum amigo cometeu, então eu tenho o direito de ir lá e pedir perdão ou perdoar esse pecado. Mas perdoar pecados fora do que comete a mim, somente Deus pode perdoar esses pecados. Então os fariseus começam a murmurar ali e ele diz assim: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados ou levanta e anda? O que é mais fácil dizer? Perdoar os pecados desse homem ou dar a vida para ele a partir de agora? Ou curar ele a partir de agora? E alguns fariseus ficam atônitos e veem que de fato Jesus não era somente um homem, não era somente mais um, não era somente um profeta, não era somente mais um que permearia a terra. Eles viram que de fato existia 100% Deus e 100% homem ali. E a Bíblia vai dizer que ele se retira desse ambiente. E ao se retirar desse ambiente, ele vai passando. Ei, olha para mim. Ele vai passando e ele vê um homem na colheitaria, um homem ali cobrando os tributos, cobrando os impostos. E esse homem é ninguém mais, ninguém menos do que Levi. Alguns vão conhecer ele por Mateus, outros vão conhecer por Levi. A Bíblia não vai dizer que nesse momento Jesus para e olha para aquela colheitaria, olha para aquele lugar onde se cobra os tributos. Talvez muitos de nós mesmo, quantas das vezes já não passamos em frente à lotérica, olhou para aquelas mulherzinhas que cobram imposto, que pega seu boleto, e você tem que dar seu dinheirinho, seu último dinheiro. Quantas já não passou naquela lotérica e falou assim: eu tenho que vir aqui amanhã, porque eu tenho que pagar um boleto, ou tenho que pagar a faculdade, ou tem que pagar a conta de luz, a conta de água. Quantos já não passaram por um ambiente como esse e falaram: eu tenho que pagar, eu tenho que vir e pagar os meus impostos, pagar aquilo que eu devo, aquilo que o governo, aquilo que a instituição me cobra. Então não foi diferente de Levi. Só que a Bíblia vai dizer, não é diferente da vida de Levi, só que a Bíblia vai dizer, e eu queria te mostrar o contraste. O que você queria dizer, pastor? Eu queria dizer não o que Levi de fato era, mas o que Jesus viu. Porque muitas das vezes a gente passa e vê e observa uma coisa. Mas quando Jesus passa e vê, ele observa uma coisa totalmente diferente. O que Jesus viu foi a história por trás do homem. O que Jesus viu não foi só Levi sentado colhendo os impostos. O que Jesus viu foi muito mais profundo. O que Jesus viu foi mesmo que quando João estava batizando nas águas do Jordão, e a Bíblia diz que alguns publicanos vieram até ele e perguntaram: o que nós faremos? O que nós faremos para sermos salvos? O que nós faremos para não sermos julgados? E João fala assim: não cobre mais do que aquilo que deve ser cobrado. Não seja um injusto, não seja errôneo na sua conduta. Tenha uma conduta santa, uma conduta pura, uma conduta reta, tenha uma conduta justa. Então aqueles publicanos, eles mostraram e foram então advertidos por João. E quando Jesus passa e olha Levi na mesma situação, Jesus vê o coração de Levi. Jesus não vê o que está fora, Jesus vê o que está dentro. Muitas das vezes na nossa história, missionário Maicon, se as pessoas olharem somente o que nós somos por fora, somente aquilo que se pode ver, nós jamais seremos chamados por alguém. Imagina se fosse o homem que decidisse quem seria o quê? Imagina se fosse o homem que determinasse
quem seriam os pastores, quem seriam os obreiros, quem seriam os diáconos, quem seria o líder da igreja, quem seriam os governantes, que de fato, alguns acham que é eles próprios. A Bíblia fala que nenhum poder é dado se do céu, quem lembra o que Jesus falou a Pilatos? Pilatos falou para Jesus, ele falou, sim, conte-me a sua causa, porque eu tenho poder para te libertar. E Jesus olha para Pilatos e fala, Pilatos, nenhum poder seria te dado se do alto não viesse. Então nós temos o falso pensamento de poder, o falso pensamento de que nós controlamos a vida. Então Jesus ele tem um olhar diferente, ele tem um olhar, uma observação totalmente diferente, uma observação que de fato não chega próximo daquilo que nós pensamos. Quando eu lembro de Samuel entrando na casa de Jessé e olhando Eliabe, dizendo, de fato, esse é o servo do Senhor, e o Senhor grita no coração de Samuel, eu não vejo como o homem vê. Eu não observo como o homem observa. Porque o homem observa aquilo que está fora, aquilo que é externo, aquilo que é aparente. O homem vê se está com um bom sapato, se está com um bom terno, se está com uma boa gravata, se está com um bom tênis, se está com uma boa blusa. O homem observa se está com o cabelo penteado, com a barba feita. O homem observa se está com o carro importado, se o carro não é importado. O homem observa a aparência. Mas Jesus vai além. E o que Jesus observava não era só Levi ali sentado naquela coleteria. Quando Jesus chama ele, ele não chama ele porque estava sentado ali. Ele chama ele porque conhecia o coração. Jesus ele conhece a intenção. Entende isso essa noite? Eu queria que você saísse da sua casa, ou você que já está em casa, que você recebesse essa palavra. Jesus, ele conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece com qual intenção você faz. Ele conhece com qual sentimento você está fazendo. Ele reconhece o sentimento que você faz. Muitas vezes você fala, eu vou para a igreja hoje, mas você fala assim, meu corpo está indo, mas eu não queria. Aí você pensa que está agradando a Deus, porque o teu corpo está indo, mas tem um sentimento que está dentro, o que de fato importa. Porque estar de corpo presente não significa estar de entregue por completo ao Senhor. O fato de você abrir a sua live hoje, hoje é quinta-feira, é culto da família, eu vou abrir a minha live, porque senão o pastor vai brigar comigo. Querido, deixa fechado. Porque de fato o seu coração está muito longe de Jesus. Quando Jesus olha para Levi passando naquele lugar, Jesus vê um judeu rejeitado. Porque alguns publicanos daquela época, eles eram judeus que eram chamados por Roma para nas províncias cobrarem os impostos. E o trabalho de um publicano ou de um cobrador de impostos era pejorativamente ou visto pelas pessoas dessa forma, de forma pejorativa. Olhavam, é como se você olhasse um policial e um pastor que é policial, você fala, ih! Ou um obreiro que é policial, você fala o quê? Ih! Porque na cultura, entende-se que todo policial é corrupto. Mas eu tenho muitos amigos e pastores policiais honestos, fiéis ao Senhor. E da mesma forma era a vida de Levi. Os judeus olhavam para ele e diziam, ali está um cobrador de imposto, traidor da nação. Ali está aquele que trai a nação, que se vendeu para Roma. Ali está aquele que hoje nos traz, que dão as costas. O negócio era tão feio que os próprios fariseus, os próprios sacerdotes, eles não aceitavam. A igreja não aceitava. A igreja falava,
Como pode o mestre comer com publicanos, pecadores? Como pode se assentar nessa roda de pecadores? E Jesus está falando hoje: eu vim chamar os meus. Eu vim chamar aqueles que estão longe. Eu vim chamar aqueles que foram ofendidos. Eu vim chamar aqueles que foram confundidos. Eu vim chamar aqueles que foram distanciados. Deus veio chamar você que foi distanciado. Veio chamar você que foi oprimido pelo sistema. Deus veio chamar você que não valia nada aos olhos daquele que deveria te dar valor. Deus está chamando você. Você que está aí, que está vendo essa live, você que está nessa igreja. Todos nós um dia já fomos olhados como quem não tem valor. Todos nós um dia já paramos, alguém já olhou para a gente e falou assim: esse aí não vai dar para nada, essa aí não vai dar para nada, esse aí vai ser ninguém, essa aí não vai ser ninguém. Mas Deus está falando: eu estou passando, e aonde eu passo, eu não vejo o que o homem vê. Eu não faço como o homem faz. Eu não ajo com os olhos do homem. Eu não vejo ainda aquilo que está fora, eu vejo aquilo que está dentro. Aquilo que poucas pessoas podem sentir. Então Jesus estava vendo ali, era Levi, sentado naquela coleteria, rejeitado pelos seus, rejeitado pela sociedade, rejeitado pela congregação, rejeitado por aqueles que passavam e olhavam. Imagina Levi batendo numa porta ali de um judeu, ele também sendo judeu, porém o cobrador de imposto, veio cobrar imposto com justiça, com verdade, chegou ali, é X valor, e aquele judeu falando: aí, hipócrita, aí, tá aí ele aí, ó, esse falso, esse enganador. E quantas vezes você tentou entrar na casa de Deus? Quantas vezes você tentou se aproximar de Jesus? Quantas vezes você tentou chegar perto? Quantas vezes você tentou largar o seu pecado, largar aquilo que te condena, largar as coisas que você acha que também dá porra, todo mundo diz que está errado, então vou parar de fazer. E as pessoas nem te deram uma oportunidade. Não te deram uma oportunidade de perceber que o teu coração era diferente da tua aparência. De perceber que a tua aparência não podia refletir a sua alma. Muitas das vezes, as pessoas olham a nossa aparência, mas não conseguem reparar a nossa alma. Não conseguem ver o que reflete a nossa alma. E é o que reflete a alma que Deus consegue perceber. E Deus estava percebendo aquele homem sentado ali. E eu fiquei me perguntando em casa, eu fiquei me perguntando aqui na igreja. Eu falei: quem é que larga um posto como o dele? Pensa numa cidade sitiada, dominada. Pensa você está aqui no Brasil e os portugueses estão colonizando, definindo os seus impostos, definindo o que você paga, definindo o que você come, definindo o que você bebe, definindo a quantidade. Tudo por você. E então você consegue uma oportunidade de um trabalho que te deixe livre de uma escravidão. Livre de uma escravidão. Pensa você, para analisar o contexto disso. E do nada Jesus está passando, ó, na beira do caminho. Ei, olha. Jesus está vindo da pescaria, Jesus está vindo da casa em Cafarnaum, Jesus está passando. Os fariseus estão vindo com ele. O povo está vindo com ele. E ele sentado ali, ó, num lugar, olha para mim aqui.
num lugar de prestígio para muitos. Sabe qual é o mal do ser humano? Sabe qual é o mal do ser humano? É que a gente quer apontar quem está aonde um dia a gente desejou estar. Que isso, pastor? Você está maluco? Não. Imagina quantos judeus não olhavam aquela situação e diziam assim, ó, ele pode ser traidor, ele pode ser isso, ele pode ser aquilo outro, mas pelo menos ele tem dinheiro todo mês e consegue ir lá comprar o pão de cada dia, consegue comprar as coisas para dentro de casa. Ei, quantas pessoas não olhavam para Levi e passavam por ele e falavam, é traidor. É traidor. Mas bem que Roma podia me dar uma vaguinha dessa. Sabe por causa de quê? Ei, sabe por causa de quê? Quem é curado, entende isso, leva para sua casa. Quem é curado, sabe curar. Mas quem não está curado, não pode curar. E quando eu falo isso, não é o que está externo, é o que está interno. Quem passava tinha inveja e tinha raiva. Mas quando Jesus passou, ele não tinha inveja nem raiva. Mas ele conhecia o que refletia dentro da alma. A sociedade de hoje vive embaixo de inveja e raiva. Inveja porque não tem o que tem e raiva porque acha que está errado. Aí vive entre duas contradições. Eu estou com raiva, mas também estou com inveja. Raiva porque ele tem. Inveja porque ele tem. E raiva porque eu não tenho. E o sentimento? O que eu faço? Sento a lenha. E digo o quê? Está errado. E digo o quê? Está errado. Eu desço a lenha. É assim que a gente faz muitas vezes. Não é assim que a gente faz muitas vezes. Olha a aparência e fala, está errado, acabou. Definiu. Semana a irmã olhou, gostava de barba, pastor. Barba crescendo. Teve um que gritou, está errado. Falei, você não sabe nem o propósito. Me diz o que está errado. Só que as pessoas olham a aparência e julgam por ela. Mas quando Jesus passa, ei, eu quero que você entenda isso. Jesus passando, sacerdote, fariseu, multidão, vindo atrás dele. Levi sentado, desprezado pelos seus, desprezado pela igreja, desprezado por todo o povo, aquele povo que estava ao redor. Jesus passa e diz assim, ei, segue-me! Toda aquela multidão que estava com ele, seguia pelos milagres e pelo pão. Tem muita pessoa seguindo Jesus pelos milagres, pelo pão, por aquilo que ele pode fazer. Mas quando Levi levantou da cadeira, ele não levantou pelo pão e nem pelos milagres, porque ele tinha o pão de cada dia. Ele tinha o que ninguém tinha. Quando ele levanta da cadeira, a alma dele então começa a refletir para aqueles que acham que são, que acham que têm. Porque ele largou tudo que ele tinha para seguir aqueles que muitos seguiram por aquilo que os olhos viam. Ele largou pelo que a alma dele refletia. Ele falou, tu vai ser contado como um dos 12. Ei! Um dos 12. Mas ele é publicano, ele é pecador, ele não merece, ele é assim, ele é assado, ele é todo errado, mas ele não pode. E Deus está falando, mas eu faço. A gente quer botar um molde da forma que a gente quer. Deus está falando da forma que eu quero. A gente quer botar um molde, a gente quer pegar a pessoa e botar no nosso molde. Tem que ser assim. Crente bom é assim, pessoa boa é assim, é assado. E Deus está falando,
Crente bom não se vê pelo externo, se vê pelo interno. Aí Jesus vai deixar uma ferramenta, missionário Maicon, que é muito importante na nossa vida, pastor Diogo. Discernimento de espírito. É uma ferramenta que poucas pessoas nesses últimos dias têm usado. Discernimento de espírito. Porque hoje tem muito crente com cara de crente, com roupa de crente, com jeito de crente, com fala de crente, com formosura de crente, com postura de crente, com cara de crente. Ei! Prega igual crente. Mas quando vai olhar o interior, sepulcro caiado, bonito por fora, mas morto por dentro. Quanto de nós? Ei, Deus falou isso comigo aqui agora. Tem muita pessoa que está assim, bonitinho, por fora quem vê fala lindo, mas por dentro, ó, não sente mais, não se envolve mais com a presença. Ei, está longe. Espírito Santo faz tempo que não sabe o que é conversar com ele. Conversar com Jesus, faz tempo que não conversa com Jesus. Conversa com todo mundo, faz fofoca de todo mundo, mas não conversa 1 minuto com Jesus. Aí critica Levi, que está cobrando imposto. Aí critica o irmão que está com a barba grande. Aí critica o irmão que veio do mundo salvo para dentro da igreja e tem tatuagem. Critica o irmão que veio do mundo salvo e tem um cabelo em rastafari. Critica o irmão que veio do mundo, que veio, está chegando agora em casa e vivendo na prostituição. Critica os Levi e não dão oportunidade para ele mostrar a sinceridade do coração, porque a mudança é diária. E você que há tanto tempo já não muda? E você que há tanto tempo é o mesmo? Há quanto tempo você é a mesma pessoa? A Bíblia fala: renovei todos os dias as vossas mentes. Há quanto tempo você está estacionado na mesma mentalidade, no mesmo posicionamento, no mesmo pensamento? A Bíblia fala: vinho novo em odres novos. Se eu boto vinho novo em odre velho, rompe, perco os dois. Eu renovo a minha mente todos os dias. Eu transformo ela. Jesus está ali, ó, moldando, falando: "Eps, nova configuração." Quem já viu a atualização aí? Nem sabe como é que funciona. Atualização. iPhone lança toda vez uma atualização. Manda o 8, manda o 9, manda o 10, manda o 11. A Samsung faz a mesma coisa. Atualiza. Deus está falando: eu estou atualizando vocês. Só que tem crente bitolado, que está preso na mesma ideia de ontem. Que é isso, pastor? Mas e o remanescente? Paulo era remanescente. Pega lá as escritas dele. Pega lá. Começa a ler. Eu não estou falando ler. É entender. Buscar compreender. É viver a palavra. Quando você pegar para ler ela, você vive ela. Interpreta, entende e começa a praticá-la. E você vai ver que você será uma pessoa melhor. Será um crente melhor. Um ser humano melhor. Jesus, ele veio para fazer muito mais do que a gente pensa. Eu vejo alguns presos só na espiritualidade. Pastor, você está ficando maluco. Está dizendo então que eu não posso ser espiritual. Você tem que ser espiritual. Você não pode. Mas existe uma balança. Que nós crescemos na graça. E também no conhecimento. O conhecimento, ele é mais profundo. Por quê, pastor? Deixa eu te explicar isso. Ari deve ter uns 30 anos de marcenaria. Uns 30 anos.
Se eu falar com a Ariane, você conhece metalúrgica? Você faz a mesma coisa que você faz na madeira, no ferro? Você não faz. Levando agora para o lado do evangelho. Você acha que você deve parar no conhecimento que você tem? Você acha que você deve parar só naquilo que você sabe? Ah, eu vou aprender só filosofia. Eu não quero aprender mais nada. Na vida inteira. Você vai se deparar com muitos obstáculos. Que vai precisar da psicologia. Que vai precisar da engenharia. Ah, pastor, mas aí eu passo para outro. E quando você não tiver? Sabe o que eu estou querendo dizer? É que o evangelho é muito mais do que a caixinha que você está. Você tem que sair da caixinha que você está e entrar na caixinha da eternidade. Você tem que sair da caixinha que você está e entrar na caixinha da eternidade. Quando Jesus morreu, e os discípulos então que eram leigos, não sabiam ler nem escrever, alguns não tinham capacidade. Quando os fariseus, saduceus, observavam eles pregar, dizia: esses homens são doutos? Esses homens se formaram? Sabe o que Jesus está falando? É conhecer, desenvolver, é ser melhor. Jesus está falando, eu melhoro todos os dias. Eu aprendo todos os dias. Eu melhoro o meu conhecimento. Eu aprofundo naquilo que eu conheço e busco o que eu não conheço para conhecer ainda mais. O pastor não é psicólogo. Mas às vezes vai até um consultório de psicologia, alguém que faz psicologia, para perguntar a respeito de algumas pessoas. Para ver se aquela causa ela é natural ou ela é espiritual. Eu preciso saber. Você precisa saber. Estamos matando muitos crentes na igreja. Estamos matando irmãos, amigos na fé. Porque não temos a sensibilidade de entender que a posição não significa um homem. Que o homem não é mais nem é menos pela posição que tem. Ele é mais ou é menos pelo que a alma reflete. Jesus, quando ele veio, ele poderia ser só mais um homem. Mas a alma dele refletia muito mais do que um homem. Eu estava ouvindo um doutor, e esse doutor ele falava o seguinte: a filosofia sem Sócrates, sem Platão, ela continua sendo filosofia. A engenharia, sem alguns dos maiores engenheiros, continua sendo engenharia. O budismo sem Buda continua sendo budismo. Mas o cristianismo sem Jesus não é nada. O cristianismo sem Jesus não é nada. Ele não existe, ele para de existir. Porque tudo que temos e que somos gira em torno de Jesus. E Jesus falou, renovai-vos as nossas mentes todos os dias. E quando você vê um Levi na colheitaria, não olhe para a aparência do homem, olhe para a alma que reflete. Porque Levi, diferente daqueles fariseus e pecadores, dos saduceus, Levi, quando recebeu Jesus, ele fez diferente. O que Levi fez, pastor? Levi começa a chamar os amigos. Ei, Levi faz uma festa na casa dele. Levi faz uma festa, uma festa. Chama os amigos e fala, vou chamar um homem aqui muito importante. Vamos lá em casa. Vou fazer um banquete. E nesse banquete, Jesus já estava lá. Sabe o que Jesus falou para os fariseus? Vocês não entram e não permitem que ninguém entre. Sabe o que Jesus falava para o fariseu continuamente?
Vocês são uma raça ruim. Miseráveis. Ô raça ruim. Vocês não permitem que ninguém entre e nem mesmo vocês entram. E pá, o povo. Sabe o que Levi estava fazendo? O que os fariseus deveriam fazer. O problema é que a gente só consegue se relacionar, só consegue ver quando as pessoas são aquelas que nos apraz. São aquelas que estão sempre próximas. E não permitimos aqueles que precisam se aproximar. Os verdadeiros doentes. Você que está me ouvindo, que está doente e quer se aproximar de Jesus. Essa casa te ama. Essa igreja te ama. Entende você hoje? Um dia Jesus passou e você estava sentado, desprezado, humilhado, banido. E Ele falou: vou eu te colocar de volta, vou te inserir. E quantas pessoas já não são assim ultimamente? Você que está aí passando por essa situação, você que talvez vai ver esse vídeo depois. Jesus te ama. Jesus te ama da maneira que você é. O mundo te desprezou, mas Jesus te ama. Uma coisa é Ele amar o pecado. Outra coisa é Ele amar o pecador. O pecado Ele não ama, mas o pecador Ele é apaixonado. Você peca, mas Ele te ama. Ele não te rejeita. Ele não me rejeitou. Ele não rejeitou as pessoas aqui presentes. E nós fizemos por merecer. Fizemos ou não fizemos, pastor Diogo? Quantas vezes nós não fizemos por merecer? Ei, missionário Maico? Fizemos ou não fizemos por merecer? Não era nem para sermos contados como um desses. Mas Deus nos deu oportunidade aonde ninguém viu oportunidade. Deus nos deu uma chance aonde ninguém viu chance. E olha o que eu estou falando para você aqui hoje. Deus está te dando a oportunidade aonde ninguém está te dando oportunidade de mudar essa história, de mudar a sua vida. E você que me ouve aqui essa noite, leva isso para a sua casa. Dê oportunidade a quem nunca teve. Aceite os Levi. Porque muitas das vezes o que a aparência está mostrando não é o que a alma está refletindo. A Bíblia diz então que Jesus senta, come com os publicanos. E quando os fariseus vêm se aproximando, pergunta assim: está comendo com pecador? Está comendo com esse aí que engana o povo? Está comendo com esse aí que não merece sua aprovação? Está comendo esse aí que é isso, que é aquilo? Deixa eu falar bem rasgado. Está comendo com esse aí que é prostituto? Está comendo com esse aí que é prostituta? Está comendo com esse aí que é lésbica, é homossexual? Está comendo com esse aí que não presta? Está comendo com esse aí que enganou, que mentiu, que matou? Está comendo com esse traficante? Está comendo com esse jovem delinquente, juvenil? Aí Jesus fala: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. O médico, ele não faz nada, ele não pode fazer nada com quem está curado. O que o médico vai fazer para quem está curado? Nada. O que o médico pode fazer para quem está bom? Mas agora me responde: o que o médico pode fazer para um doente? Ele pode restabelecer essa pessoa. Ele pode levantar essa pessoa. Ele pode fortalecer. Ele pode dar vida àquele que estava moribundo numa cama. Ele pode dar vida, dar esperança. Ele pode transformar. Que hoje, já vou encerrar, nós possamos ser
pequenos cristos na terra. Que nós possamos ser pequenos cristos e dar a oportunidade àquele que nunca teve, e dar a mão àquele que está caído, e fortalecer o fraco, curar as feridas do doente, e dizer ao fraco: tu és forte e você vai vencer. Você vai vencer. Vamos nos colocar de pé. Eu quero encerrar. Eu quero convidar você aí que está me ouvindo nessa live. Se porventura você ouviu essa palavra, e você sentiu de aceitar a Jesus, você sentiu de entregar a sua vida para Ele. Se for agora, ou se futuramente você estiver passando esse vídeo e você sentir, saiba que essa igreja ela te ama. Saiba que esse povo é o povo que vai morar no céu e que quer levar todos aqueles que creem junto. Eu não quero o céu só para mim. Eu não quero a morada celestial só para mim. Eu quero para todos. Eu quero para você pai, para você mãe, para você irmãos, filhos, para vocês. Esse céu, ele pode ser de todos. E ai daquele que disser contra. O céu está aberto, a porta está aberta. Só que ela é estreita. E poucos são que acham o caminho. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, por qual caminho você está passando, volta hoje. Se o caminho que você está passando não é Jesus, é o caminho errado, é a porta errada. A porta que Jesus está é uma porta estreita e apertada. Feche teus olhos. Pai, perdoa. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Vejo o erro nas pessoas e não olho os meus defeitos. Multiplico-me com bem quando o mal eu pratiquei. No final eu reconheço e começo outra vez. Estou sempre declarando: quero ser como criança, com o coração tão cheio. Então, oh Jesus, Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Sou tão fraco e pecador, talhado de defeito. Oh Pai, Senhor, que essa noite, Senhor, que essa noite nosso olhar seja um olhar diferente. E que ele não seja diferente somente nessa noite, mas que nós venhamos analisar a cada dia de nossa vida, Deus, para que venhamos entender, para que venhamos reconhecer, para que consigamos compreender que assim como muitos, também um dia fomos pecadores. Assim como muitos, também um dia não fomos merecedores. Assim como muitos, também um dia fomos indignos. Mas eu sei que o Senhor não olha como o homem olha, e nem vê como o homem vê. O Senhor vê além daquilo que os olhos podem observar. O Senhor penetra na alma e no espírito, na divisão, ali, aonde ninguém conhece, aonde ninguém vê o choro, aonde ninguém vê a lágrima, aonde ninguém vê o pranto, aonde ninguém vê a dor. O Senhor vê, o Senhor reconhece, o Senhor conhece o tom da voz, o Senhor conhece o falar, o bater dos lábios. O Senhor conhece muito além da profundidade humana. Poderia sentar 1000 terapeutas, 100.000 psicólogos, psiquiatras, e eles se reunissem para analisar alguém.
o Senhor ainda saberia muito mais. O Senhor ainda conheceria muito mais. E a Ti eu clamo nesta noite. Vai nas feridas, Senhor. Começa a tratar as feridas. Quantas feridas dentro da igreja. Quantas cicatrizes na alma. O tratamento começa onde? Está infeccionado. Está doendo. O tratamento começa agora. Visita o lar dos seus filhos. Visita a casa dos seus filhos. Visita homens, visita mulheres agora, Senhor. E comece a fazer o que ninguém pode fazer. Comece a tocar onde ninguém pode tocar. Faz a mudança que o homem não está conseguindo fazer. Entra com providência naquilo que o homem não está conseguindo confrontar, Deus. Entra com providência naquilo que o homem não está conseguindo abrir a mão. Para que possa continuar no processo que o Senhor colocou. Em nome de Jesus, ó Deus. Eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Espero que ela tenha edificado o teu coração, edificado a tua vida. Que Deus possa estar te fortalecendo, te abençoando cada dia mais e mais. Não deixa de dar um like aí para poder estar abençoando, para poder estar divulgando cada dia mais e mais. Não deixa de compartilhar essa mensagem para uma pessoa que estiver precisando. Eu tenho certeza que você será um canal de bênção para uma pessoa, em nome de Jesus.